Bom, vamos começar então produzindo esses nossos cupcakes, né? A gente começa por um cupcake de chocolate, uma receita bem chocolatuda, que fica com aquele chocolate bem escuro, bonito, saboroso. O meu forno já está pré-aquecido a 180 graus, eu já tenho forminhas de cupcake aqui, ó. Aqui a gente tem essa forma de cupcake, que ela já vem furada, tá vendo, ó? Você pode, se você estiver produzindo cupcakes mesmo, você pode assar inclusive eles dentro da forminha, mas não tem necessidade. Aqui a gente passou manteiga, chocolate em pó para não ficar manchado de farinha. E a gente tem também aqui, ó, forminha de empada, tá? Então forminha de empada dá para fazer também cupcake. Quem tem forminha de empada, melhor ainda. Vamos lá. Vou colocar aqui no liquidificador, ó. Bolo de liquidificador, gente, bolo fácil de fazer. A gente vai colocar, ó, o leite, os ovos, vou colocar aqui o café, que é o que vai potencializar o sabor do chocolate, vai trazer, ajudar também a colorir aqui o nosso bolo. Vou colocar aqui dentro, ó, a manteiga, importante que essa manteiga não esteja gelada, né? Temperatura ambiente, famoso ponto de pomada que a gente sempre fala por aqui. Vou colocar já também, para não esquecer, ó, a essência de baunilha, que vai ajudar mais uma vez a ressaltar ali o sabor do chocolate. Quando a gente coloca chocolate em pó com baunilha, você não sente no final o gosto de baunilha. Ela vai potencializar o sabor do chocolate, assim como o café. Isso é muito interessante, tá? Então vamos aqui bater esse nosso bolo. Na verdade, né, a parte líquida do bolo por enquanto. Ó, bateu, misturou essa primeira parte, você já pode entrar com açúcar e o chocolate em pó aqui dentro. Aqui não é achocolatado, tá, gente? Muito importante isso. Chocolate em pó, para que a sua receita fique com um baixo teor de açúcar e com sabor de chocolate de verdade. Esse é o segredo para um bom bolo de chocolate. Eu sei que muitas vezes a gente recorre ao bom e velho achocolatado, né? Mas o ideal é sempre usar chocolate em pó, que é um pouquinho mais caro, mas que você vai ter para fazer um bolo especial aí na sua casa, né? Não vai ficar usando ele sempre. Então, para fazer bolo, quando precisar, você ter um chocolate vai elevar aí, ó, os seus bolos de chocolate para um outro nível. Então, ó, a farinha de trigo a gente não mistura aqui dentro, tá? A gente veio até o chocolate em pó somente, bate bem, deixa isso aqui misturar. E aí, ó, você pode vir aqui com o raspador, né, a nossa espátula pão duro, dá uma raspada nas paredes, porque vai agarrar um pouquinho de chocolate, normal. Ó, mistura aqui, agora já não precisa bater mais não, que esse chocolate que agarrou aqui a gente consegue misturar na espátula. Vou passar esse líquido aqui que a gente bateu previamente para uma tigela. E aí a gente vai misturar agora, ó, a nossa farinha de trigo e também o fermento químico, fermento para bolo, fermento químico em pó, tá? E aí agora, ó, é misturar até hidratar toda essa farinha e pegar a consistência aqui de bolo mesmo, né? Um bolo de chocolate muito simples de fazer. Ó, começou a ficar difícil, você pode usar aqui, você consegue fazer com a colher até o final, mas para agilizar, ó, sempre interessante, quem tem um fouet, pode vir com o fouet aqui e dar esse bolo, é tão simples que você pode bater ele todo no fouet, tá? Não vai cansar muito o braço não, é bem tranquilo aqui o processo desse nosso bolinho. Então ele vai ficar com essa textura bonita, ó, fica parecendo, ele lembra um brownie, né? Porque ele tem um teor de açúcar mais alto, ele tem um teor de gordura bem alto, não é tão alto assim quanto no brownie, mas vai lembrar a textura de um brownie aí. Quem já fez brownie, a gente já ensinou a fazer brownie aqui no nosso Bora Rangar. Agora a gente vai pegar, ó, e vai encher essas forminhas até a metade. Isso aqui também é muito importante. Não adianta você encher demais essa forminha aqui, porque esse bolinho ele tem um potencial de crescimento bem interessante, ó. Então, até a metade ali é o suficiente, tá? E ele é muito fácil de transferir, ele não é uma massa muito líquida, né? O que vai resultar depois num bolo super fofinho. Isso é um cálculo sempre interessante
Quando a massa de bolo, geralmente na receita, ela é mais durinha assim, pela alta presença de açúcar, ela fica um bolo mais fofinho depois. Quando é uma massa muito líquida, acaba que o bolo é um bolo mais duro, um bolo mais resistente. Como a gente não vai montar nada com esse bolo, ele é um bolo que a gente só vai tirar um buraquinho no meio dele e colocar para rechear, então é interessante que ele seja um bolo bem fofinho para que a experiência com ele seja bem agradável. Então, ó, você vai enchendo as suas forminhas que já estão untadas, lembrando, né? A gente já colocou o forno para pré-aquecer a 180 graus, então é muito rápido, tá vendo? Que em um bloco, aqui o nosso bloco ele tem em média 13 minutos, a gente consegue aqui produzir o nosso bolo e a gente já vai dar início ao recheio e à cobertura antes de ir para o intervalo. Então, acabando de encher aqui as nossas forminhas, ó. Acabou que aquela ali ficou com um pouquinho menos, a gente vem aqui e preenche. E antes de levar para o forno, tem mais um macete, tá? Eu vou te ensinar agora, ó. Ó, a massa completou aqui, vão dar então aqui, ó, 10 cupcakes, né? 10 cupcakes grandes. Ó, você vai pegar a forma e vai fazer assim, ó. Dá umas batidinhas para a massa assentar, ó. Tá? Tem que fazer barulho mesmo. Nas pequenininhas também, ó. Então a gente vem aqui dando as batidinhas para a massa assentar ali dentro da forma, ó. Como ela é uma massa mais pesadinha, né? Ela acaba ficando suspensa. E agora a gente pode levar para assar. Então, forno 180 graus, 25 minutos. Com 25 minutos, se o seu forno for mais fraco, pode ser que precise de um pouco mais. Você só pode abrir ali a partir de 25 minutos, tá? Massa de bolo, por causa da fermentação química, ela nunca pode levar choque térmico durante o processo de assar. Tem um tempo mínimo que ela tem que ficar naquela temperatura constante ali, porque senão ela perde força e é o que a gente chama de solar o bolo, né? Você já deve ter visto um bolo solando por aí. É isso que aconteceu. Então agora é o seguinte, vamos para o banho-maria. Vou pegar esse fouetzinho aqui, ó, passar uma água nele, que a gente vai dissolver agora o açúcar na gema em banho-maria para a gente fazer um marshmallow. É o marshmallow que é a cobertura e que é também o recheio, né? A gente vai usar ele por dentro e por fora. Muito simples, então só um doce que a gente vai produzir além do bolo. Eu vou pegar aqui, eu já deixei o meu banho-maria pré-aquecendo para facilitar o processo de dissolver aqui, ó. Vou colocar aqui dentro o açúcar. Vou colocar aqui dentro também as claras, a essência de baunilha. Vou pegar aqui, ó, a glucose de milho. Glucose de milho você vai encontrar ela em casas especializadas para festa. Você pode optar por não utilizar. Ela ajuda a aumentar a validade, né? O pessoal chama de shelf life, que seria o tempo de prateleira, a validade de prateleira do produto. Por quê? Como a gente está fazendo um doce que tem um alto teor de açúcar, a tendência é que com o passar do tempo, mesmo com o produto ainda em condições de consumo, esse açúcar ele vai açucarar. Vai ficar aquele cristalzinho de açúcar. Então a glucose, ela é um estabilizante, a glucose do milho, e ela ajuda que isso demore mais a acontecer. Então vai deixar a sua receita mais lisinha. Agora banho-maria para esse açúcar derreter. Enquanto isso, eu já vou hidratar a gelatina. Então eu vou pegar aqui, ó, uma tigelinha com água. Aqui tem 4 colheres de sopa de água mais ou menos. Vou aquecer isso por 30 segundos. Vou pegar uma colherzinha aqui, ó, e um garfo. Aí eu vou pegar essa água que eu aqueci ali no micro-ondas por 30 segundos, vou dissolver a gelatina incolor, sem sabor, em pó aqui, ó, e vou trazer aqui para dentro também. Enquanto isso, o açúcar já vai derretendo ali, ó, e aí você começa a mexer, tá? Porque uma coisa importante também, não pode cozinhar essa clara que foi aqui dentro. Então, para que ela não cozinhe, você tem que misturar isso aqui muito bem. E essa mistura vai ficar aqui no fogo até virar um cremezinho transparente.
e atingir 50 graus. Vai ser o ponto que você não vai mais sentir, você não precisa de um termômetro. Você vai aqui na vista. Por enquanto, ó, obviamente, de olhar para cá, você vê que os grãos de açúcar ainda estão presentes. Vai chegar uma hora que isso vai começar a ficar transparente, e aí você vem no toque do dedo aqui, ó. Se você não sentir mais nenhum açuquinha, tá no ponto, a gente vai para a batedeira. Ó, a água da gelatina já pré-aqueceu. A gente vai fazer aquele processo de temperagem agora. Primeiro eu vou dissolver a gelatina aqui dentro dessa água quentinha. Então vem com a ajuda de um garfinho, ó, e vou misturando até ela dissolver todinha. Agora vem a temperagem. Temperagem, né, de temperatura, né, temperar, mas não no sentido de dar sabor, no sentido de acostumar a temperatura, de fazer aqui uma temperatura igual nos dois ambientes. Então eu pego um pouquinho disso aqui, ó, trago aqui para dentro, que aqui tá, né, numa temperatura diferente da gelatina. Aí eu misturo. E aí venho aqui para dentro com a gelatina já hidratada. Pode retirar essa colher. Vai levar aqui uns 20 minutinhos, tá? Em banho-maria até esse açúcar dissolver todo. E aí, quando isso acontecer, a gente já vai estar no próximo bloco do Bora Rangar. E aí a gente vai bater e fazer um marshmallow bem bonitão, tá bom? Agora a gente vai bater isso aqui até atingir o nosso ponto de marshmallow, ou seja, até montar, né? Ele tem que ser batido ainda quente, não pode deixar esfriar. Então, ó, traz aqui para a batedeira, batedor Globo, que é esse batedor de arame aqui. E agora a gente vai ligar a nossa batedeira e vai deixar ela trabalhar. Enquanto ela trabalha, eu vou colorir o coco. Eu vou usar o corante verde aqui agora. A gente já fez o rosa, já fez o azul. Agora eu vou fazer com vocês o verde. O processo é o mesmo, tá? Então, enquanto bate aqui, enquanto vai montando, ó, eu vou pegar um pouquinho do coco que tá aqui dentro e vou misturar nesse corante aqui, ó, para ficar mais fácil para trazer aqui para dentro, ó. E aí, ó, não vai ter jeito, tá? Você vai ter que sujar a mão aqui. Primeiro você começa misturando com a colher. Aí depois, ó, você vem com a pontinha dos dedos assim, ó, desfazendo as bolinhas, porque vai dar uns gruminhos, né? E aí, conforme você vai desfazendo as bolinhas, ó, o coco vai ficando colorido. Depois é só lavar a mão com água e sabão que sai a cor, tá? Não precisa assustar, não. O corante alimentício, ele colore nossa mão, mas daqui a pouco é só lavar que fica tudo bem. Olha aí, vai ficando colorido o coco, ó. Então, se for época de Copa do Mundo, o pessoal gosta de fazer colorido as coisas. Essa aqui é uma técnica legal para você confeitar um bolo colorido. Você pode aí colorir o coco com o corante que você quiser, inclusive fazendo corante natural, tá? Eu ainda não ensinei a fazer corante natural aqui, mas não é difícil. Você encontra nos sites aí, no YouTube, é só procurar como fazer corante alimentício natural e aí você pode substituir na receita aqui. Eu sei que o verde vai ser feito com espinafre, tá? Mas aí, lembrando, né, vai dar um gostinho de espinafre, não tem jeito. Então, ó, o coco tá colorido. E aqui o nosso marshmallow tá montando, já tá quase no ponto. Enquanto isso, ó, vou passar uma aguinha na mão, porque minha mão ficou bem verdinha. O segredo é você lavar a mão quanto mais rápido possível você conseguir. E aí a fixação, quanto menos tempo, né, em contato com a sua pele, menor a fixação. Então você vai ali já dar uma lavada, ó, já deu uma saída, ainda tá um pouquinho verde porque eu só lavei com água. Depois, quando lavar com sabão, acaba de sair. Você vai pegar o seu cupcake de chocolate, ó, e vai cortar um buraquinho aqui no meio dele, ó. Leva a faca até lá no fundo, deixa ela quase encostar lá no fundo do bolo, ó. Aí você vai retirar esse buraquinho. Depois você pode até cavucar mais um pouquinho aqui, que é para ele ficar bem recheado, tá? Ó. Então, fez o buraquinho ali. Você pode cortar da tampinha aqui, ó, bem fininho, só para tampar mesmo. Então você faz aqui um cortezinho da tampinha bem fininho. E aí, ó, eu venho com o marshmallow e vou preencher esse buraquinho com o marshmallow, que é o nosso recheio aqui. Aí, ó, você já vai espatulando por fora. Pode fazer uma camada bem grossa, a ideia é essa, tá?
Se você deixar o seu marshmallow dar uma descansada, por causa da ação da gelatina, ele vai ficar mais durinho. Aí você consegue fazer uma camada mais grossa ainda dele. Isso é muito legal, tá? Você faz a primeira camada de cima e já coloca ele aqui, ó, por cima ali do coco. Aí depois você vem aqui, ó, na parte superior e vai aderindo ele aqui ao seu cupcake. Enquanto a gente falava, ó, aqui na batedeira, eu vou desligar só para mostrar para vocês o ponto. O marshmallow ele já chegou no ponto aqui, então ó, você vai ver que ele sai super líquido daqui de dentro, ó, porque ele ainda tá quente, tá vendo? Então em temperatura ambiente, você vai deixar ele descansar aqui, para ele ficar durinho, igual tá aquele ali que eu tô usando. Então você vai deixar ele dar um descanso aqui de uma meia hora, 40 minutos, até ele chegar nessa textura aqui, que é a ação da gelatina que entrega para ele, né? Ele fica pegajoso assim, ó, aí fica mais fácil de trabalhar, tá? Porque ele vai aderir melhor no seu bolinho aí. Então você vai passar em toda a superfície do bolo, em cima, embaixo e nas laterais. Eu estou evitando pegar nele para não sujar muito a mão, mas você pode botar ali a mão, não tem problema, tá? Ela vai ficar grudando no seu dedo um pouquinho. Ó, espalhou aí bem o marshmallow por todo o bolinho. Agora que a gente já tem coco em todas as partes, né? Você vem aqui, ó, e joga o coco por cima, que ele vai ajudar a secar e ficar bonitão. Quer ver, ó? Ele fica assim, ó. Você dá uma palpada assim para ele ficar mais retinho. Vai completando com o coco onde ficou faltando. E aí ele tem que ir para a geladeira, tá? De preferência aqui pelo menos umas 2, 3 horinhas na geladeira, que é onde que ele vai firmar completamente e ficar ainda mais bonito. Se você puder deixar de um dia para o outro e comer ele geladão, melhor ainda. Chegou a hora agora sim, ó, de matar a vontade de experimentar essa guloseima dos Estados Unidos. Se você gostou, faz a receita e me conta lá no Instagram, @chefarturveloso. Me segue lá, fico muito feliz com a companhia de vocês por lá. Dá licença, chegou a hora de experimentar e ser feliz. Olha. Samba, chefinho, samba. Ó. Muito gostoso.